Jornal Capital. Capital Entrevista. 8h19 em Cuiabá. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da FM, Dr. Leonardo Campos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E tenho cobrado do Léo, que é como eu chamo o Leonardo Campos, a vinda dele aqui na rádio. Não vai mais falar da Grampolândia. Até a OAB se calou sobre a Grampolândia, acabou a Grampolândia. O Ministério quer enterrar a Grampolândia, como é que está isso, etc. E tal. E agora a OAB foi admitida, não admitida para fiscalizar e para investigar. A OAB foi admitida para acompanhar investigações. E isso está com o mal-estar dentro do Ministério Público. É visível o mal-estar entre as instituições. Como é que o senhor, como presidente da OAB, viu a decisão do desembargador Orlando Perry? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Para nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, é sempre um prazer estar aqui para esse ambiente de extrema importância, um ambiente de democracia, de cidadania, levando informação à sociedade mato-grossense. Olha, mais uma vez, parafrasando aquela famosa frase, ainda há juízes no Brasil, ainda há desembargadores, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem sido um exemplo, é preciso reconhecer, e a gente vive com muita serenidade, com muita tranquilidade a decisão do desembargador Orlando Perry. Uma decisão que caminha no sentido da legalidade, que caminha no sentido do interesse público, que caminha no sentido de esclarecer esse que foi o maior escândalo de Mato Grosso, eu não tenho dúvida nenhuma, um atentado ao Estado de Direito. E a decisão do desembargador Orlando Perry, é preciso deixar claro, Antero, ela apenas reafirma o que o Tribunal Pleno já havia decidido em 2017, quando pela primeira vez o Ministério Público tentou arquivar as notícias crimes que tinha protocolado, que a OAB tinha feito, dado entrada tão logo, tomou conhecimento do escândalo da Grampolândia Pantaneira, e o Tribunal Pleno, ou seja, uma decisão colegiada, por maioria absoluta, salvo engano, uma abstenção, admitiu a participação da Ordem no acompanhamento das investigações e das respectivas notícias na qualidade de denunciante, podendo, inclusive, solicitar diligências, acompanhar oitivas, acompanhar depoimentos, enfim, solicitar provas visando o auxílio da instrução dessas notícias crimes. Por exemplo, você está acompanhando lá, primeiro, quais foram as notícias crimes que a OAB notificou ao tribunal? Ela cinge-se basicamente em três pilares. São três notícias crimes, umas sendo ditadas as outras. A primeira delas foi com a reportagem do Fantástico, o esquema de barriga de aluguel, não ouro de tolo, que se instigava a ex-primeira-dama do Estado e dentro, com a justificativa de sigilo telefônico da primeira-dama, foram incluídos vários outros ramais telefônicos, como se da investigada fosse. Isso estourou. E aí nós percebemos, dentro dessa investigação, a reportagem do Fantástico, que houveram interceptações telefônicos de advogados, de médicos, de políticos e etc. Esse foi o primeiro prisma. Como em todos da primeira, da esposa do Val Barbosa. A esposa da dona Roseli. Essa na Operação Ouro de Tolo, houve a primeira denúncia de barriga de aluguel. Na sequência, quando a reportagem veio ao ar, surgiu Cáceres. E lá em Cáceres, sob o pretexto de chegar tráfico de drogas, houve a quebra do sigilo e também foi incluído outros ramais telefônicos com pseudônimos, como se integrantes daquela quadrilha de médicos, de políticos e autoridades lá. E também da deputada Janaína, do jornalista Muvuca. Exatamente. Né? Esse foi o primeiro, barriga de aluguel. E das amantes do Pedro Táxi, não foi aí não, né? Não, eu não, nesse aspecto, do Paulo Táxi, nesse aspecto aí, porque eu não conheço os telefones. Bom, houve esse primeiro momento. Em operações, eu estou falando das notícias crimes que se tramitam no tribunal. Tá bom. O primeiro aspecto, esse é o primeiro. Barriga de aluguel nessas operações. O segundo aspecto, uma outra denúncia, que depois a Ordem foi recebendo vários elementos da sociedade de um modo geral. Quebra de sigilo fiscal na Cefaz.
por integrantes do Ministério Público que detinham uma espécie de uma senha mestra e, a partir dali, sem oficial, possivelmente, ou há indícios de suposição de sigilo fiscal de juízes, de promotores, de ministro, até ministro do Supremo Tribunal Federal. É a família do Gilmar Mendes. A família do Gilmar Mendes, analisando a movimentação financeira sem, obviamente, autorização judicial. Então, operações, segundo, Cefaz. E o terceiro, a terceira notícia crime, nós pedimos a investigação sobre o não cumprimento do princípio da obrigatoriedade da denunciação ou do oferecimento da ação penal. Muitos confessaram a prática criminosa e sequer foram denunciados. Alguns, inclusive, passaram de investigado para vítima. No momento, diante dos fartos documentos que chegou até a OAB, que houve o não cumprimento do princípio da obrigatoriedade. Então, esses são os três pilares. Qual que é esse princípio? O princípio da obrigatoriedade da ação penal. Tendo a autoridade conhecimento da prática de um crime, a obrigatoriedade dela investigar e, obviamente, na investigação concluindo, ofertar a respectiva denúncia. E várias, dentro das delações que foram conduzidas à época no governo Silval, advindas do governo Silval, houve a prática de muitos crimes e não revelado muitos crimes e sequer houveram as respectivas denúncias, a respectiva instauração das investigações. Por exemplo, o caso da JBS, naquele caso dos impostos. O caso do cara da Trator Parques aqui, também, que virou vítima. Exatamente. Ele era delator, depois de confessar o crime, ele passou a... Não sei que hoje ele é vítima. Ele ao invés de réu, é vítima. Esse é vítima, ganhou incentivo fiscal... vendedor de peça, não fabrica coisíssima nenhuma e é vítima. E pagou propina e um monte de coisas aí confessadas e que não tem mais nenhum processo. Porque a OAB não nomina o caso específico, o caso A ou B. Ela relata aquilo que recebeu e pede a investigação daqueles fatos. Obviamente que no decorrer dos fatos, das investigações, apurando-se os fatos, vai chegar à ilegalidade e em havendo quem são os A OAB fez essas notícias crimes. Essas estão no Tribunal de Justiça. E aí o Ministério Público investigou essas notícias crimes. Esse é todo o imbróglio. Essas notícias passaram a ter os seus andamentos a passos céleres, conduzidas por distribuição, é importante, a distribuição automática ao desembargador Orlando Perry. No bojo dessas ações, lá em 2017, o Ministério Público queria excluir a ordem, tendia a excluir a ordem do polo ativo, da qualidade, vamos chamar polo ativo, para a população entender. Queria tirar a ordem da qualidade de denunciante, dizendo que, olha, basicamente isso, numa linguagem bem não jurídica. Olha, essas notícias crimes que a OAB ofertou ao Tribunal de Justiça, arquiva elas, como podem ter indícios da participação de motores, eu vou instaurar uma aqui, no âmbito do Ministério Público, já que eu sou o titular e tenho a competência para isso, e vou apurar os resultados para vocês. Nós dissemos não concordamos com esse aspecto. O desembargador Orlando Perry, ao receber essa demanda do Ministério Público, determinou a intimação da ordem na qualidade de denunciante, na qualidade de legitimada constitucionalmente, enquanto representante da sociedade, eu, advogado do Brasil, quero acompanhar as investigações, quero investigar, eu quero acompanhar as investigações em nome da sociedade, uma vez que é um crime que leva a sociedade. Foi para o primeiro julgamento no Tribunal Pleno, aí como eu disse no início da minha entrevista, Pleno, por esmagadora e maioria, quase um voto, acho que teve uma abstenção unânime, reconheceu a legitimidade da ordem para acompanhar essas investigações. Para acompanhar, não para investigar. Não, para investigar. Hoje não tem legitimidade. Na decisão agora, o desembargador Orlando Perry garante claro que a ordem só pode acompanhar. Só pode acompanhar. Perfeito. As investigações continuaram. Nós estávamos a um passo, há 24 horas, de elucidar todos os casos da Grampolândia Pantaneira. Há 24 horas, lembro a população mato-grossense, as investigações eram conduzidas pelos delegados Flávio Stingreta e pela doutora... esqueci também. Eu vou lembrar aqui, vou lembrar no decorrer. Feldman. Ana Cristina Feldman, Flávio Stingreta e Ana Cristina Feldman, estavam para solucionar todo o modus operandi, inclusive com possibilidade de confissão e delação naquele momento. Houve a vocação dos processos para o STJ. Foi para o ministro Mauro Campi. A partir daí, os dormiram em berço esplêndido.
em Mato Grosso? É assim que o Ministério Público vai garantir os direitos da sociedade? Quer dizer, se o Procurador-Geral de Justiça concordar com o promotor, o processo está arquivado. Antero, eu não quero, por óbvio, o Ministério Público é uma instituição essencial à administração da justiça, eu tenho muito respeito pela instituição. Mas caminha para uma autodestruição, se continuar assim. É isso que eu ia chegar. Eu respeito aqui, deixar muito claro, eu não pessoalizo, não fulanizo, e muito menos eu vou não reconhecer o belo trabalho, o essencial trabalho do Ministério Público brasileiro, tanto estadual como federal, na defesa dos interesses públicos, dos interesses do cidadão, dos interesses mais caros da população mato-grossense. Então agora eu vou trazer para aquilo que nós estamos acompanhando. O Ministério Público poderá ser vítima do seu próprio excesso. O Ministério Público precisa ter pesos e contrapesos, o fiscal precisa ser fiscalizado. Nosso sistema então, precisa estabelecer critérios. Na República não há poder absoluto. O ponto não combina com a República, combina com outro sistema de governo, mas não com a República. E o Orlando Perrito bem disse isso claramente na decisão, que todos sujeitos ao controle jurisdicional estão submetidos à lei. O Ministério Público muitas vezes quer ser prefeito sem ser eleito, quer ser governador, quer governar sem ser governador, quer ser secretário de Estado nomeado como tal. Nós precisamos ter um sistema, quando ele pensado, ele equilibrou as forças. E nós vemos hoje o Ministério se alvorando de situações que causam prejuízo à sociedade enorme, principalmente ao devido processo legal. Então, o excesso, tudo que é excesso não faz bem para a democracia. Nós precisamos, o excesso que faz bem para a democracia é da própria democracia. Os excessos e os defeitos da democracia se com mais democracia. Mas nós precisamos não rever, mas nós precisamos estabelecer, por exemplo, o nacional do Ministério Público enérgico, que saia do corporativismo e realmente exerça o seu papel de controle. Porque o Conselho Nacional de Justiça pune. Nós tivemos aqui 10 desembargadores, 11 punidos. O Conselho Nacional do Ministério Público não pune ninguém. É raro, raríssimo você ver uma punição a alguém do Ministério Público. Quer dizer, é um espírito de corpo fantástico, espetacular. O Ministério Público se alvorou, como eu estou dizendo, em várias frontes de ações, e começa a sociedade não enxergar o Ministério Público, eu não estou generalizando, muitas vezes, como defensor dessa própria sociedade. Eles questionam determinadas verbas, auxílios dos outros órgãos quando recebem, eles pregam vamos dizer assim, uma transparência da porta para fora, porta para dentro. Você, para conseguir cópia num processo público, tem que fazer uma petição justificando e fundamentando quando o inquérito civil é público. Ora, imaginemos essa situação, vou voltar especificamente, repito, tem um órgão do Ministério Público, é um órgão essencial, existem promotores, promotoras, procuradores, procuradoras que prestam um grande serviço à sociedade mato-grossense, mas, especificamente, no caso da Grampolândia Pantaneira, tem de desejar. E o Ministério Público precisa vir a público, principalmente o coordenador criminal, que é um homem sério, que é um procurador de justiça sério, um homem honrado, que tem serviços prestados à sociedade mato-grossense, o doutor Domingos Sávio Barro de Arruda, precisa vir à sociedade ser por que eles querem investigar intramuros. Por que eles não querem que a sociedade acompanhe as investigações que tramitarão no Ministério Público? Por que não quer o acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil? E não me venha com argumento jurídico. Não me venha com argumento jurídico. É porque existe indício de participação de procuradores? É preciso dar um exemplo. Assim como a Ordem dos Advogados do Brasil caça advogado que não se comporta de acordo com o Código de Ética, que nós temos inúmeros exemplos, públicos inclusive, o Ministério Público precisa ser da porta para dentro. Precisa ser transparente da porta para dentro.
Esse é o maior escândalo do Estado do Mato Grosso, um vilipêndio ao Estado de Direito, à Constituição, e não pode ter uma investigação intramuros. A sociedade precisa acompanhar para e passo essas investigações. O Domingos Sávio precisa vir a público o porquê desse receio, o porquê desse medo da Ordem dos Advogados de acompanhar essas investigações enquanto representante da sociedade. Não podemos manchar a história belíssima do Ministério Público com ações isoladas como essa. Se tem participação de promotor, se tem participação do Ministério Público, que se apure ou se absolva ou se puna. O que nós não podemos é deixar pairar sombras sobre a sociedade mato-grossense. O doutor Domingos Sávio está ligando aqui, ele quer responder, pega o telefone e liga para ele, vamos colocar o doutor Domingos Sávio no ar aqui, para fazer o debate, né? Claro. Para que ele possa fazer o posicionamento dele. Eu já disse, não me venha com argumento jurídico, o titular a ordem não quer investigar, a ordem é apenas acompanhar. E veja o contrassenso. Se já existe uma notícia climada, previamente, ou seja, antes, para que arquivar essa e instar uma outra a partir dos fatos narrados nessa notícia crime da OAB para se investigar intramuros, porta para dentro do Ministério. Por exemplo, eu gostaria de saber do doutor Domingos Sávio, que vai entrar ao vivo, eu repito, tenho o maior respeito, sabe? Me disseram que os investigados ou denunciados, salvo engano, no inquérito policial militar, que tramita na vara militar, tentaram fazer delação premiada. O Ministério Público recusou. Quais foram os fundamentos? É isso que a ordem quer saber. Até para dizer para a sociedade, olha, fulano, denunciado, tentou delatar, e o Ministério Público analisou com a ordem e não tem elementos para homologar a delação. Nós não estamos questionando a decisão. Nós queremos, você sabe, por exemplo, por que ele recusou? Ninguém sabe. Nós queremos saber, muitas vezes ele pode estar coberto de razão. Mas foi o doutor que recusou a delação? Pelas informações que nós temos, alguns denunciados e investigados no inquérito policial militar, os coronéis, os policiais tentaram fazer uma delação premiada e essa delação não aceita ou foi recusada pelo Ministério Público. Essas informações não são oficiais, então eu gostaria... Qual motivo? Tem que vir a público. Muitas vezes, eu repito, o Domingos Sávio é um homem sério, conheço a história do Domingos Sávio, mas a sociedade clama hoje transparência. O Domingos Sávio tem que vir. Não recusei a delação porque não há elementos, por conta disso, por conta daquilo. Quem quis fazer a delação? Fulano, Beltrano e Ciclano. Por que? É isso que a sociedade espera, Antero. Eu tenho uma preocupação do Ministério Público arquivar isso, e eu acho que não é por causa do Pedro. Esse é o maior crime que o Estado podia cometer. Grampear. E o Estado, foi uma ordem do Estado, o Estado grampeou as pessoas. Estamos na linha com o promotor, procurador de justiça, aliás, o doutor Domingos Sávio. Doutor Domingos, primeiro, muito obrigado pela audiência, e segundo, da capital, o doutor Leonardo está lhe ouvindo para que o senhor possa ter as suas considerações. Bom dia, doutor Domingos Sávio. Bom dia, Antero, é um prazer falar com você, e hoje o seu programa, que sempre atraiu tantos e tantos ouvintes, tem aí a participação do Dr. Leonardo, que é meu amigo pessoal, que escreve muito, e vejo que ele está bastante interessado, muita gente apaixonada por essa causa, né? Tem muita gente apaixonada. O senhor podia só, doutor Domingos... Pega, né? Pega. Agora, eu quero dizer o seguinte, vamos começar assim a falar sobre os pontos. Eu percebo que ele só não quer um argumento, trago argumentos jurídicos. Mas olha, nós não estamos num palanque onde se pode falar qualquer coisa. Aqui nós estamos na jurídica. E na seara jurídica, os argumentos são jurídicos. Eu não posso sair senão de argumentos jurídicos. Então, por exemplo, a não participação, o entendimento que nós temos realmente a OAB, a participação da OAB, veja, o argumento que se traz da OAB é o seguinte: a justiça saber desse crime e a OAB representa a sociedade. Olha, peraí, porque isso abalou a sociedade. Todos os crimes
ele só é crime, a conduta só é crime que abala o equilíbrio social. Todos. Então, se nós consideramos que isso abala, e realmente abala, e por isso a OAB tem que participar, e dá furto na casa do Zé Mané, a OAB teria que participar da investigação. Isso é um ordenamento jurídico, Mas, doutor Domingos, a decisão do desembargador Orlando Perry não põe a OAB a investigar, coloca a OAB para acompanhar. Para fazer uma gestão, eu vi essa expressão, uma gestão da investigação. O que será isso, hein? Você ouviu falar isso na sua vida? Alguma coisa assim? Gestão de investigação, eu nunca ouvi falar. Agora eu pergunto, por que a OAB, o Poder, não acompanha, por exemplo, não pega na mão do juiz ou do desembargador para fazer uma decisão? Por quê? Porque isso é coisa ativa do magistrado. Então, cada um cacinho no seu galho, sabe? O juiz tem a primazia, ele é quem dá a decisão. O Ministério Público é quem investiga. E a OAB, de forma geral, defende. E com relação à caluniada, também é argumento, eu vou trazer um argumento jurídico, embora eu sei que muitos ignorem o argumento jurídico e por isso não querem debater argumentos. Eu quero dizer o seguinte, a colaboração, Antero, é algo sigiloso. Lei determina sigilo absoluto. Então, o Ministério Público não pode divulgar sobre delação premiada, vazar sobre delação premiada. E, consequentemente, tanto que se uma não, tá certo, mas aí não pode vazar a delação, mas não pode falar sobre a delação não aceita. Por que vocês julgaram a delação dos militares? Pois é, vamos ao argumento jurídico, Antero. O que a lei determina? A lei, Antero, determina, inclusive, que caso de delação, nós devolvamos todos os documentos para aquele pretenso relator, para querer a colaboração. Então, acontece uma delação e não é aceita, nós entregamos. Tamanho é o sigilo, tamanho. Agora, isso eu sei que muita gente ignora, né, a legislação, muita gente não lê a doutrina, não acompanha a jurisprudência, e aí fica difícil debater. E aí quer afastar o argumento jurídico. Não, Agora, com relação ainda à colaboração, Antero, ela tem alguns requisitos. Por exemplo, camarada que, por exemplo, eu soube, né, que estes policiais militares estão com uma corda, com 2 nós, no pescoço, dando apenas a sentença. Eles já foram flagrados naquela situação, a situação deles é dificílima. Porque eles são, sim, os protagonistas destes fatos. Estes são, não sei por que essa birra com membros do Ministério Público, que quem é o protagonista são essas pessoas. E quem mandou essas pessoas também, né, doutor Domingos? Exatamente. Mas o Ministério Público está pedindo cancelamento da investigação contra o Paulo Tax. Brilhante. Nós estamos dando a resposta também para quem mandou. E você verá que em breve, quem sabe até daqui a 4, 5 dias, vamos dar uma outra resposta em quem mandou. Então nós temos que preocupar com quem mandou e quem operou esse esquema. E nós estamos fazendo isso. Não está omisso nisso. Nós estamos fazendo e vamos dar mais uma resposta na semana que vem. Eu lhe garanto. Agora, não é possível fazer delação, eu te digo, para quem já está praticamente tudo, porque foi o protagonista, foi flagrado, inclusive teve que confessar a situação. Aí o camarada, perceba, eu estou dando um exemplo, eu não estou dizendo efetivamente isso ocorreu. Aí o camarada, nessa situação, procura o público já com a corda no pescoço para promover uma colaboração premiada. E falando as mesmas coisas que já se falou, que todo mundo já investigou, todo mundo já sabe. E você acha que o Ministério Público tem que fazer uma colaboração e fazer com que essa pessoa pegue uma pena resolvíssima?
é justo, como que a sociedade iria observar? Não ia criticar o Ministério Público, falar, poxa, mas esse cara não falou nada com nada, falou as mesmas coisas que já estavam sendo apuradas, e agora o Ministério Público, ele pegar uma pena reduzida, eles que são os protagonistas desse... Tá, doutor Domingos, vamos combinar o seguinte, o senhor marca o dia, o senhor pode vir aqui amanhã, porque eu estou com o horário terminando, pode vir aqui amanhã ou pode vir aqui na segunda-feira. Pois é, sim, nós vamos marcar, mas vou dizer, os meus argumentos são jurídicos. Quando eu digo para o doutor Domingos Sávio que não me venha com argumento jurídico, é porque esses estão superados. Por mais vez. Já foi superado pelo Pleno do Tribunal de Justiça e ele fez a sustentação para tirar a ordem e eu fiz a sustentação junto com o doutor Ulisses Rabaneda e o Tribunal de Justiça juridicamente, porque lá no processo os argumentos são jurídicos, já decidiu que a ordem de intimidade a partir do artigo 133 da Constituição, descendo para o artigo 44 da Lei 8.906. Então, meu caro Domingos Sávio, os argumentos jurídicos, quando eu lhe disse, me dê outros, esses gerados. Por mais de uma vez, o tribunal já reconheceu. E mais, meu querido Domingos, a ordem, além de ser a voz constitucional do cidadão, se o crime aconteceu lá no seu Zé das Couves e a polícia não investigou, tenha certeza que essa denúncia chega na ordem e nós cobramos ao que se investigue. Mas isso aqui é crime que afetou a sociedade. O esquema da Grã Pontaneira não afetou só o Zé lá da esquina, afetou a sociedade, mais de 70 mil pessoas. Um dos direitos mais caros do cidadão é a inviolabilidade das suas comunicações, é o direito à intimidade. Nós não podemos tratar isso como um crime comum. Com todas, não é um crime comum, é um crime de lesa pátria. Nós não podemos aceitar isso. E vou dizer outro, vou divergir. Eu queria estar aqui empolgado. Que empolgação é esse nome de alegria, de altivez. Eu queria estar aqui empolgado, comemorando com você que o Ministério Público está imprimindo a celeridade necessária para desvendar o esquema da Grã Pontaneira. Eu estou mesmo, Domingos Sávio, com a lentidão que o Ministério Público está tratando esses processos. É revolta, é diferente de ação. A revolta é um sentimento que está hoje na sociedade mato-grossense. E vocês precisam desencastelar e o povo vir ouvir a sociedade. E eu não estou fazendo discurso político porque eu não freto política. Eu freto com a legalidade e com a defesa intransigente da Constituição. Aí eu debato aonde e quando você quiser. Mas não me venha querer fazer uma investigação intramuros sem a participação da maior representante da instituição, da sociedade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Repito, a Ordem não quer de investigação, ela quer apenas acompanhar. Por exemplo, importante os esclarecimentos que ele trouxe sobre a colaboração premiada, mas ninguém sabia. Precisou a Ordem provocar, precisou ouvir aqui, provocar para dizer, olha, é verdade que os militares queriam fazer delação? Por que não foi aceito? Eu não estou pedindo para ele quebrar o sigilo. E mais, vou apenas relembrá-lo, já que ele citou o juiz, não queria que o seu ouvinte ficasse num debate jurídico. Todas as delações firmadas em Mato Grosso, no Brasil, da Odebrecht, todas tiveram o sigilo levantado por pedido da Ordem do Brasil. Todas as delações. Portanto, a advogada é direito da sociedade saber o que o delator falou. Aqui nós pedimos levantamento da delação de César Gil, Pedro Elias, Souza, Alain Maluf, Permínio, pedido de todas, e foi deferida de todas a partir daí teve acesso. A nível federal, Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, todos que fizeram, Delcídio Amaral, todos que fizeram delação a nível federal, a Ordem do Brasil pediu levantamento de sigilo e o Supremo Tribunal Federal assiniu e publicizou as delações. Então, nós precisamos fazer o debate por nível de transparência. Quando eu digo, não me venha com argumento jurídico, é porque esses já estão superados. Me venha com um argumento para eu convencer esse mesmo Zé das Couves o porquê que o Ministério Público não quer que a Ordem acompanhe e auxilie nas investigações. Por exemplo, antes do doutor Domingo assumir, o doutor Antônio Piedade, que conduziu o NACO, nós fizemos solicitação de diligências nessas mesmas notícias para ouvir fulano, indicamos nomes, e ele aceitou, cumpriu, hora para outra, mudou-se o perfil, mudou-se a postura,
Eu não quero novamente a ordem requestando uma decisão que já estava tomada pelo pleno do tribunal. Então, infelizmente, eu não estou eu estou revoltado como cidadão mato-grossense que espera desde 2017. Só para encerrar, nosso programa encerra às 9 horas. Infelizmente, nós temos apenas 4 minutos só. E pedir a compreensão do João Neto para não fazer o esporte hoje. O debate foi muito rico aqui. Só para encerrar, gente, o desembargador Orlando Perry deu 30 dias. E agora? Como ele vai acompanhar diante dessa resistência do Ministério Público? O Ministério Público terá nesses 30 dias para concluir, ou eventualmente, se não concluir, justificar o porquê da não conclusão, contar isso na notícia crime que é relatada pelo Orlando Perry. Assim que juntar qualquer documento na notícia, vamos ter acesso, porque já está garantido na decisão do pleno, ratificada por essa decisão. Mas quando ele for investigar algum procurador ou promotor, se é que vai, vocês terão condições de acompanhar o depoimento? Olha, muitas vezes o ideal, assim como eu disse, que era acompanhar ao vivo. Era acompanhar, era ser informado que a oitiva seria no dia tal, etc e tal. Mas se isso não acontecer, eu acho que correr pela posição e pela disposição que nós temos percebido, ele vai concluir, vai mandar para o desembargador Orlando Perry. Assim que chegar ao relator, vai ser dado vista à Ordem dos Advogados do Brasil e nós manifestamos nos termos do que foi juntado ao processo. Então nós entendemos que aquilo que foi diligenciado atendeu os interesses da investigação, nós concordamos. Se nós que porventura, diante dos fatos colocados, faltou a diligência A ou B, nós solicitaremos ao relator que tome essas providências. Mas eu trago aqui em Pantero, muita coisa ainda vai acontecer. Temos ciência ou conhecimento que 3 militares pediram reinterrogatório no processo, no inquérito policial militar. E esse reinterrogatório está marcada? Terça e quarta-feira da semana que vem, parece que terça-feira, a 1h30, 13h30, o juízo militar, e lá me parece que muitos fatos virão à tona. Fatos novos, fatos que podem, muitas vezes, trazer à luz as investigações de quem mandava e de onde partiu a ordem para se instalar esse sistema de será interrogado na terça-feira? Me parece que pediram um interrogatório o cabo Gerson, os coronéis Lico e Zaqueu. Me parece que são, mas algo que se comenta no meio jurídico é que esses 3 militares pediram seus interrogatórios e trarão, e parece que o juiz deferiu mediante a informação deles próprios de que trariam fatos novos. Tá certo. Claro, porque senão você não pode ser reinterrogado se você for dizer o que você já disse. Então, fatos novos virão à tona por essa semana, e aí, quem sabe, as investigações possam tomar outros rumos. Presidente da OAB, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Antero, cumprimento a todos os ouvintes, todos os advogados, advogadas, mais uma vez ressalto a importância e a essencialidade do Ministério Público. Presta um grande serviço à sociedade e eu, em hipótese alguma, vou generalizar e cumprimento aí o doutor Domingos, esperando que, sob a ele, dada a luz e sabedoria para que possa conduzir essas investigações realmente em consideração ao interesse público. O argumento jurídico, como eu disse, já foi afastado. Agora nós precisamos de um argumento para a sociedade, o porquê que pode acompanhar as investigações. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Leonardo Campos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, João Neto, pela sessão aqui do Horário do Esporte.